Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero deixar uma palavra nesse dia na tua vida e que você possa ouvir e ser direcionada pelo Senhor através dessa palavra. O salmista ele nos deixa um alerta no Salmos 46, do versículo 1 ao 11 versículos que nos norteia em alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de tribulação. Ele nos norteia a tomarmos uma decisão e termos uma confiança. O versículo 1 do Salmos 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos traz um alerta que em meio à dificuldade, o normal do ser humano é buscar atalhos, o normal do ser humano é buscar refúgio, é tentar buscar um socorro, uma saída para em meio àquela tempestade que está vivenciando. Mas 3 versículos me chamam a atenção, nesses 11 desse capítulo, eu quero compartilhar isso com você. O versículo 1, ele tem uma convicção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O versículo 5, ele declara mais uma certeza: Deus está no meio dela e ela não será abalada. Ele vai me ajudar no romper da manhã. E o versículo 9, ele traz mais uma vez: Ele faz cessar a guerra, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Eu te pergunto nesse dia, o que Deus tem sido na sua vida? Qual é a área ele tem ocupado na sua vida? Porque o salmista ele tem 3 convicções, dentre outras, e 3 eu quero chamar a atenção nesse texto que ele narra. Deus, ele é o meu refúgio. Eu sei quem ele é na minha vida. Deus, ele está no meio da cidade em que eu estou sendo aprisionado, estou sendo cativo, estou sendo perseguido, mas eu sei que Deus está no meio dela e no romper da manhã ele vai nos ajudar. Deus, ele faz cessar as guerras, é ele que vai fazer essa guerra cessar na minha vida. Há momentos nas nossas vidas que nós buscamos socorro dentre tantas pessoas e esquecemos de olhar para o principal. Assim como o salmista declara no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entenda uma coisa, querido. No momento da dificuldade, no momento das tempestades, o mais fácil é olharmos para as ondas e para os ventos. Mas o correto e não fácil, o certo e não fácil é olharmos para aquele que pode acalmar nossa tempestade. É olhar para aquele que pode nos dar sabedoria e graça para passarmos aquela travessia e chegarmos do outro lado, que é a promessa que ele nos fez. Assim como o salmista teve convicção e certeza, Deus ele é, Deus ele está e Deus ele faz. Que você possa ter essa convicção na sua vida. Por mais que você possa estar enfrentando uma dificuldade, você possa estar enfrentando, seja um diagnóstico médico, seja algo em áreas da sua vida, saúde, físico, seja em qualquer área que você esteja vivenciando, conjugal, familiar, entenda que o Senhor ele é o seu refúgio. É Ele que vai te socorrer. Entenda que o Senhor está no meio dela. Você precisa trazer o Senhor para o centro, trazer para o meio, que quando Ele está no meio da cidade, a ajuda vem pela manhã. Assim como a palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando você tem essa convicção, você tem mais uma certeza de que Deus é o Deus que faz. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. E o que é que eu preciso fazer? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Em meio à dificuldade, em meio aos levantes, em meio às tempestades, tem essas 3 convicções. Deus ele é, Deus ele está e Deus ele faz. Quando você entende essas 3 convicções, a travessia não torna-se mais fácil, mas ela torna-se mais compreensível. Você consegue compreender o porquê que você está no meio daquela travessia. Qual o propósito?
A presença do Senhor não é para facilitar a travessia em meio às tempestades. A presença do Senhor é para que possamos entender o propósito maior daquilo que estamos passando e vivenciando. Entenda que o Senhor, Ele precisa ser, Ele precisa estar e Ele precisa fazer. Mas quando eu e você colocamos Ele no lugar que Ele tem que estar nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. E lembre-se desses 3 princípios. Deus Ele é, Deus Ele está e Deus Ele faz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.